chacoalha, chacoalha, pra me pelotar. Chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. Chacoalha, chacoalha, pra me pelotar. E é assim, chacoalhando, chacoalhando para não empelotar, que o caranguejinho ajuda a velha Ponta de Rochedo a realizar o seu sonho. Se você não conhece essa história ainda, da Ilha de Boriquém, que é a primeira história do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas, um texto literário do uruguaio Carmen Barsi, você assiste a aula 3, onde eu apresentei vários contos africanos, indígenas, contos populares de outros países, e lá tem essa história completa. Procura lá, se você não conhece a história toda ainda, se você nunca assistiu esse espetáculo, para você entender tudo o que eu estou falando aqui. Porque esse é um momento de workshop, um workshop onde eu vou te contando o processo de concepção e performance do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas, e te apresentando técnicas que eu utilizo nesse processo e como as histórias foram crescendo e se estruturando a partir da prática da oralidade na narração de contação de histórias, que é o foco principal dessa oficina, e te mostrando técnicas junto de um processo vivo e de uma experiência vivida e muito bem vivida. Então, agora vamos chegar na parte do caranguejo. A gente estava lá com a velha Ponta de Rochedo no fundo do mar, cresceu, cresceu, cresceu até o céu, todos no fundo do mar sabiam do seu sonho, todos diziam que o seu sonho era inatingível. E daí tem o povo, a água viva, que eu represento suavemente, com braços, com saia, até que aparece um caranguejinho paguro, que desde pequenininho se esconde numa concha para se proteger, até que ele vê uma fresta no colo da pedra, onde ele pode se esconder. Sabe por quê? Porque aquela concha, ela já estava muito pequena, muito apertada, e impedia ele de crescer. Então, com uma mistura de tristeza e alegria no seu coração, ele acaba se livrando daquela velha carapaça e fica ali nozinho, exposto a todos os perigos. E como ele é semelhante à velha Ponta de Rochedo, ele não é igual aos outros, ele não se conforma com as coisas, ele quer mudança. Ele tira a velha carapaça e começa a dançar e a cantar. Nesse texto tem a estrofe da canção, mas só tem a letra. Então eu musiquei e ficou desse jeito que eu cantei para vocês no começo desse vídeo. Da primeira vez eu faço com cachixi. Depois de cantar umas 4 vezes, o público já pega essa melodia. Então, da segunda vez, mais lá na frente, quando ele volta a cantar de novo, eu já utilizo baquetas. Então, com as baquetas, eu faço chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. Chacoalha, chacoalha, pra não empelotar. E esse é o momento em que o público bate palma junto comigo. Dessa forma, 1, 2, 3. E essa é uma forma maravilhosa de trazer o público para poder contar a história junto com você. Você utilizar uma dinâmica que você pode criar, que tenha relação com o seu texto, mas que principalmente que tenha relação contigo, para que você se sinta à vontade. Então, as baquetas, os instrumentos de percussão, eles fazem parte do meu universo.
Então, para mim é muito natural dialogar com esse instrumento e com esses sons. E daqui a gente tem algumas possibilidades. Às vezes eu bato no chão e eles batem, as crianças que estão ouvindo, com os pés. E fica muito lindo, muito lindo, muito lindo. E todo mundo toca junto. E nesse momento, as crianças também estão se apropriando desta personalidade do caranguejinho, que quer mexer com o mundo. Ele quer coçar a barriga do mundo para fazer o mundo rir. E assim ele faz dançando e coçando e chacoalhando e chacoalhando e chacoalhando o fundo do mar. E também tem essa brincadeira assim de chacoalhar os ombros, que eu também utilizo. E é um momento em que as crianças podem estar se movimentando um pouco assim na cadeira. E isso são dicas que eu estou te dando para você usar na tua história. O que você pode trazer de movimento e de sonoridade com os elementos que fazem parte do seu universo. Às vezes só uma palma, porque as crianças estão fazendo com a palma, né? Com o corpo, com os pés. Esses são os detalhes que vão fazendo a sua narração ficar artística, ficar envolvente, se relacionar com o seu público e permitir com que ele participe dela também. Então, depois dessa dança... mas tem uma coisa antes dessa segunda dança, quando ele volta, para você que conhece a história e para você que não conhece também, eu vou te dizer, depois que a ponta de rochedo ajuda ele, porque vem um peixe enorme, um mero glutão, para sugar ele para dentro da sua boca, ele vai lá, se esconde dentro de uma concha e vem perguntar para a ponta de rochedo o que ele pode fazer para realizar o seu sonho. Sabe o que ela diz? Ela não diz nada. Não, porque a pedra dessa história não fala. Mas ele sabia, como todos sabiam no fundo do mar, do seu desejo secreto, como você sabe também. Então ele diz que por ela ter salvo ele vai ajudar ela a realizar o seu sonho. E com um tom filosófico, ele ainda acrescenta: pois nada é impossível nessa vida. E com uma frase dessa tão magnífica, que é mais um detalhe que me fez ficar apaixonadíssima por essa história, porque eu acredito que nada é impossível nessa vida. Eu trago todos que estão presentes para repetir. Porque o que ela falou mesmo? Desculpa, o que o caranguejinho falou mesmo? E sempre alguém responde: nada é impossível nessa vida. Às vezes, nesse momento, você descobre que não estão muito com você, que não prestaram atenção. Então, perguntar aquilo que você acabou de dizer é uma forma de estar trazendo o público para você também. Então, mas o que ela falou mesmo? Ele. O que ele, o caranguejinho, falou mesmo? Alguém diz. Ou não diz, se não diz, você repete. E traz todo mundo nessa pergunta, né? Então, questões, perguntas, pensa nisso. Perguntas que você pode estar fazendo durante o texto para estar trazendo a participação do teu público e construindo qualidade nessa escuta, deixando esse público presente junto contigo. Porque fazer uma narração de contação de histórias não é só chegar e tchá, né? Vai o texto. Você está conectado com o público, você está sentindo como é que está esse público e de vez em quando esse público participa. E esse momento que ele participa, você também está prevendo em instantes em que você pode estar aproveitando o teu texto para repetir uma questão e colocar a questão para o público que está presente. E depois que um ou outro responde, como esta é uma frase muito poderosa, né? Nada é impossível nessa vida.
Mas o que ele falou mesmo? E 2 vezes, e 3 vezes, até que todo mundo fala junto. E eu pergunto, quem é que acredita nisso? A Ponta de Rochedo não estava nem acreditando no que ela estava ouvindo. Quem é que acredita que tudo é possível nessa vida? E daí eu troco. Porque nada é impossível nessa vida. Depois de um tempo repetindo esse texto ao pé da letra, eu descobri que essa frase ela ficava um pouco contraditória, né? Aquela coisa que você fala não e depois você fala sim, né? Nada é impossível nessa vida. Então eu trouxe para uma frase mais objetiva. Tudo é possível nesta vida. E assim fica mais clara a mensagem. E todos falam junto. Tudo é possível nessa vida. É um momento incrível de autoafirmação individual para cada um. Percebe o poder dessa história e o poder da apropriação de cada um dentro da história no momento em que você está fazendo uma narração? É maravilhoso. E depois que tudo é possível nessa vida, ele vai coçar a barriga do mundo para fazer o mundo rir, para ajudar a realizar o sonho dela. Porque vai que o mundo dá uma gargalhada e as coisas mudam de lugar. Isso é o que o Caranguejinho pensa, né? Na cabeça do incrível escritor Calman Darcy, que escreveu essa história. Então, eu vou para esse segundo momento de cantar a música com as baquetas. Mas passa o tempo, o caranguejinho cresce, tem várias fêmeas da sua espécie, com elas inúmeros filhotinhos, e ensina cada um deles a coçar com suas patinhas a barriga do mundo para fazer o mundo rir. E quando chega ao final dos seus dias, e ele para descansar dentro de um imenso caracol cor-de-rosa, já são incontáveis o número de caranguejinhos da sua espécie, do seu sangue, que coçam a barriga do mundo. E então, ele já não está mais ajudando ela sozinho, né? Já são todos os filhos dele. Ele ensinou. Então essa parceria se perpetua por séculos e séculos. Então séculos se passaram. E nesse momento eu uso o cachixi para estar representando esse tempo. Mas depois de um tempo contando essa história assim, eu aprimorei e trouxe para parte educacional, né? De 100 e 100 anos, séculos se passaram. E repito, de 100 em 100 anos, todo mundo fala, séculos se passaram. E se tinha alguém até esse exato momento que não sabia que um século eram 100 anos, a partir desse momento vai saber e nunca mais vai esquecer. Séculos se passaram, e esses caranguejos acabam se desenvolvendo, criam grandes patas, enormes pinças, e até onde a vista podia alcançar, ao longo do Mar das Caraíbas, viam-se os caranguejos coçadores. E nesse momento eu faço uma ginga de capoeira. Eu que adoro me movimentar. Super contextualizado. A ginga da capoeira relacionada ao movimento do caranguejo, para mim é perfeito, né? Esse simbolismo das patas, das pinças, das grandes patas, grandes pinças. Antes, eu fazia ainda outra coisa. Eu gingava na capoeira e ainda fazia uma ponte para fazer a barriga do mundo. Não tenho andado com coluna ultimamente para fazer a ponte e a barriga do mundo em cena, né? E não sei se é uma informação, não, acho que não é uma informação assim muito valiosa. Eu fiz muitas vezes isso no começo e depois eu achei que ela não era muito significativa, que era muito movimento para pouca informação. E passei a fazer que o fundo do mar, né, é a barriga do mundo, e trazer essa coisa para esse movimento da gravidez, né?
comparar a barriga do mundo com essa barriga da mulher que pare, né? Trazer essa gravidez, né? E essa gravidez também para tudo que ainda vai acontecer na história. Então eu achei esse movimento mais rico, assim, é a barriga do mundo. E essa barriga todo mundo tem também, né? Eu acho que e funcionou melhor, assim, trazer para esse corpo, assim, mais esse movimento menor, que acaba dizendo mais do que todo aquele movimento que eu fazia de fazer uma ponte no palco, né? Então isso foi substituído. Esse espetáculo passou por muitas fases e muitas coisas que eu testadas, né? Que funcionaram, que não funcionaram, que foram trocadas, coisas que foram experimentadas, depois não, volta ao que era antes. E eu estou falando isso para deixar bem claro que é só na prática que a gente amadurece um trabalho, repetindo e experimentando. E para experimentar, você tem que estar em cena, você tem que estar com as crianças. Então, se você é professor, né, professora, que tem alunos em sala e está aprimorando a sua prática na narração de contação de histórias, aproveite esse público que você já tem na sua mão todos os dias. Na sala de aula, perfeito. Vai repetindo e vai experimentando e vai mudando. Aproveita para perguntar o que eles acham, o que eles gostaram mais. E as crianças são super generosas e super sinceras, então elas falam mesmo. E isso é muito bom. Não tenham medo de críticas. Esse público infantil tem uma honestidade riquíssima, que só valoriza o nosso trabalho para que ele seja cada vez mais autêntico, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de crítica. Se não gostaram, se não ficou bom, ótimo, que você saiba disso o quanto antes e já resolve esse problema e já tira aquilo que não serve e já troca por outra coisa, ou por outra, até dar certo, sabe? Sem medo de ser feliz. Só praticando, só experienciando e estando aberto para permitir que essas conexões aconteçam, né? Num processo vivo e dinâmico, sabendo que não é uma receita pronta e que de repente você vem até com um espetáculo pronto, maduro, e eu tenho muita consciência disso, pode chegar no momento e acontecer alguma coisa que mude. E só vai dar tudo certo se você estiver presente, se você estiver conectado com a história, se você estiver com suas emoções conectadas com aquilo que você está fazendo, com sinceridade, com tranquilidade e atento ao teu público e atento ao que está acontecendo. Porque muitas vezes o público te salva e ele acaba te dando uma coisa muito melhor do que aquilo que você tem. Por exemplo, quando esses caranguejos já grandes estão dançando no fundo do mar depois de todos esses séculos, e o que acontece? Todos no fundo do mar ficam admirados com a sua dança, mas o mais impressionante é que eles começam a dançar também no ritmo caribenho do chacoalha-chacoalha. Então, as moreias se ondulam no ritmo do chacoalha-chacoalha, os camarões vermelhos de prazer, isso está no texto, na íntegra, e os caracóis faziam antes, no como surgiram os seres e as coisas, croque, 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 croque. E eu comecei assim, e todo mundo gostava muito, eu também gosto muito desse croque, croque. Todo mundo fazia croque, croque, as criancinhas adoravam fazer croque, 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 croque. Mas, em 2018, quando eu estava fazendo a circulação no estado de Santa Catarina, pelo baú de histórias do SESC,
em Xanxerê, na cidade de Xanxerê, lá na Câmara de Vereadores. Quando eu falei, e os caracóis faziam uma criança, lá entre todas as outras, começou a fazer. Eu fiquei em silêncio. Eu ouvi aquilo, na hora do espetáculo, o espetáculo rolando. Eu ia fazer o croque-croque e eu vi. Aí não falei mais nada. Era a vez dele, ele assumiu. E as outras começaram a repetir. E eu comecei a repetir também. E ficou esse som maravilhoso em toda a Câmara de Vereadores de Xanxerê. Tem um vídeo isso aqui no meu canal. É maravilhoso. Todas as crianças fazendo esse som e eu fui fazendo. Aí já puxei um ingexá, né? Um afoxé. Agora eu não lembro. E as crianças começaram a fazer no ritmo, junto comigo. Já coloquei um ritmo. Daí você já ensina um ritmo. E você coloca todo mundo junto contigo, de novo. Porque você que está contando a história, né? É você que está conduzindo esse encontro. É você que está trazendo as pessoas para esse universo. As pessoas estão participando, elas estão colocando seus elementos também. Você tem que estar aberto para absorver, mas a condução é sua, né? Então eu já aproveitei na hora, já trouxe um ritmo, todo mundo ficou junto, para eu depois também pegar o gancho e ir para o próximo elemento. Que o próximo elemento, quem é? O peixe-serra. E o peixe-serra faz chique, 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 chique. E tem isso escrito no texto, sabe? O seu chique, chique, o croque, croque. E os sons dos animais que vão aparecendo. É uma história muito rica. Então, quando você pega um texto que tem essa riqueza sonora, né? Você pode estar criando em cima disso algumas conexões, canções, acrescentar instrumentos, acrescentar brincadeira de pergunta e resposta, sempre num cuidado para não deixar isso ser muito longo, né? Um tempo que funcione e já pegar e ir para a próxima, né? Não dá para se perder, não dá para se perder. E se você tá dentro da história mesmo, assim, né? Tá com ela bem na tua cabeça, você já sabe o que vai acontecer depois, você já vai criando esses ganchos na tua cabeça, né? Ganchos assim bem firmes, né? Depois disso vem isso e as tuas deixas, né? Para sair daquilo. Eu, por exemplo, para tirar a galera de um croque-croque desse, né? Trabalho dinâmicas de andamento. Então, a gente pode fazer, a princípio tá todo mundo num andamento médio, assim, dá para dar uma acelerada, pra galera curtir um pouquinho, pra criançada curtir, e depois ir suavizando, diminuindo, baixando o volume, ou então deixando mais lento, ou baixa o volume, ou vai deixando mais lento, vai ralentando, né, até terminar, ou vai diminuindo o volume até terminar. E é muito gostoso, porque todo mundo gosta de vir junto, né? Todo mundo gosta de crescer e voltar. E é uma forma de você ir trazendo essa tua dinâmica para o final. Ralentando, diminuindo o andamento,
para depois que suavizou, aí você já entra com o teu gancho para a próxima. No meu caso, nessa história, o peixe-serra. Então já venho pro... E os peixes-serras faziam, sabe como? Chique, 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 chique. E faço umas brincadeiras de separar os grupos. Um grupo faz caracol, outro grupo faz peixe-serra. E vou conduzindo. Agora caracol. Agora peixe-serra. Agora todo mundo junto, peixe-serra e caracol. Tem que rebolar, né? Vai, vamos lá, galera, sabe? Vai brincando, vai conversando, vai puxando, vai fazendo como você faz com os teus alunos, com as tuas crianças, né? Traz o teu jeitinho de conversar e fica dentro da história, que vai todo mundo ficar dentro da história com você também. Acredita, acredita. E depois de fazer essa dinâmica, essa é uma história que eu basicamente uso como instrumentação: voz, pandeiro, cachixi e baquetas. Tem o caranguejinho também, né? O caranguejinho dedoche, que ele aparece na hora que o caranguejinho aparece. Então, no começo não tinha caranguejo, depois que os caranguejinhos foram confeccionados e que eu criei, né, esse artefato para fazer parte da história e também se transformar num objeto que eu comercializo e que leva essa ideia e que também é um objeto de sorte, que ajuda a realizar os sonhos, que faz as crianças se lembrarem da história depois e recontarem em casa. Então a história vai junto com o caranguejo também e ajuda eles se lembrarem da história e contar, além de dar sorte. Além desse artefato, as baquetas e o pandeiro. E o pandeiro, eu pego ele de volta nessa hora, quando tá o fundo do mar todo no croque, croque, chique, chique, vem ainda as baleias com vozes de mulheres gordas cantando chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. E às vezes eu trago alguém do público para ser baleia, porque tem essa questão, né, de trabalhar com preconceito, né, porque ninguém quer ser a baleia, né, mas eu sou a primeira a dizer que quero ser a baleia. Então, eu quero ser a baleia. Quem quer ser baleia comigo? Ah, eu quero ser baleia. Então, vamos quebrar esse preconceito e as crianças vêm fazer a baleia. E fazer a baleia já, né, chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. Uma baleia assim, né, bem, com a voz bem grave. Faço a voz da baleia, trago as crianças para dançar essa coisa da voz da baleia e interrompo todo mundo com o pandeiro, porque de repente o mundo não aguentou mais tanta pata, tanta pinça, tanta barbatana coçando a sua barriga durante séculos e séculos, e é num instantinho só que tudo acontece. Ele explode num mar de gargalhadas. E às vezes eu só falo gargalhadas, às vezes eu faço gargalhadas e começo a rir, às vezes eu não rio e faço só gargalhadas. Isso depende muito da energia que eu tô na hora e da energia que tá esse público também. Essa coisa de estar junto com eles e com a história e com você nesse momento e sentir e fazer uma ação verdadeira, né? Não imitar, né? A não ser que você trabalhe realmente em interpretação teatral e você se dedique a fazer essa interpretação com esse vigor, sempre nesse momento, e é uma coisa, é um vigor que você já sabe que funciona e você repete sempre daquele jeito. Não é o meu caso. Nessa proposta da oralidade, né, na prática da narração de histórias, nesse encontro assim, vivo, né, de estar sempre junto com como eu estou no dia, de como está esse público,
eu tô sempre ligada de estar trazendo essa verdade do momento. Inclusive, antes de entrar em cena, eu costumo fazer minha oração, né? Claro, né? Sempre. E pedir que eu esqueça tudo que tiver decorado e que eu esteja totalmente aberta para que as coisas realmente aconteçam naquele momento. De verdade. Que as coisas aconteçam. Eu me jogo nessa liberdade. É claro que na cabeça lá, enquanto você está narrando, sempre vem um depois, né? Você sempre sabe o que vem depois, né? Tem uma outra coisa funcionando aqui na cabeça ao mesmo tempo, enquanto você está narrando. Esse fio condutor, né? Que te deixa ligado em todos os passos que você está e para onde você está indo. Mas ao mesmo tempo tem uma abertura de presença, de estado de presença, de estar ali realmente. E isso é uma chave que faz com que você não caia do cavalo quando acontecem imprevistos. Sabe? Porque pode acontecer, né? Aliás, sempre acontece, né? Alguma novidade, alguma coisa. Um professor que começa a falar, ou briga com alguém, ou uma criança que começa a chorar, ou uma porta que abre, ou uma coisa que explode lá fora, uma máquina que liga, um temporal que cai. E tudo bem, Tudo isso está fazendo parte da história naquele momento. Está fazendo parte, assim. É importante não se assustar. Não se assustar quando acontece alguma coisa assim. Você está sabendo que o que você está fazendo também está acontecendo naquela hora. E está acontecendo junto com tudo. E está tudo bem. Está tudo bem. Então eu venho com o pandeiro, que é maravilhoso, né? Um instrumento fantástico. E como elemento de cena, né? Ele me representa aqui o mundo, que eu nesse momento, porque eu explico que o mundo antes era uma bola só, que se partiu no meio, e faço assim. Então formaram-se os continentes, as Américas de um lado, a África do outro, no meio um imenso sorriso, que se encheu de mar, os rios mudaram seus cursos formaram os oceanos e o mundo ficou feliz e o mundo arrebentou a cara de tanto rir. Então, assim, isso aqui eu vi desde a primeira vez que eu comecei a contar essa história e nunca mais tirei. Esse movimento com o pandeiro nessa cena sempre foi desse jeito, desde o dia que eu concebi. E ele funciona muito bem e é fantástico essa representação. Porque ele está representando, é um objeto de representação e também um instrumento que eu estou usando. Arrebentou a cara de tanto rir e explodiu num terremoto de gargalhadas. Então, para comemorar essa felicidade desse texto maravilhoso, 28 labaredas de larva incandescente brotaram do centro da terra. E em cima de uma delas sobe a velha ponta de rochedo. E daí eu me agacho, e tem essa cena no teaser do como surgiram os seres e as coisas, olha lá. Eu me agacho, peço para as pessoas assoviarem, porque eu não sei assoviar, e eu vejo muito essa cena, né? Porque essa labareda de larva incandescente, ela brota do centro da terra, bem embaixo da ponta de rochedo, e vai levando ela para ela crescer até o céu. É fantástico. Eu pego o pandeiro
Já tô com ele ali na mão, né? Está tudo certo, né? Está tudo pensado, tudo construído, né? E eu me agacho e peço para as pessoas me ajudarem a assoviar, porque eu não sei, porque eu vejo essa cena desse, né? Dessa subida, assim, né? Que é um foguete, né? Que as crianças já falaram algumas vezes, né, que o sonho era subir que nem um foguete, né? E aí vou subindo. E como todos adoram assoviar, como todos querem aproveitar esse momento para assoviar, eu vou subindo bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho. E enquanto eles vão assoviando, 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 e eu vou bem devagar, até eu senti que a galera já curtiu bem. Deixo eles curtirem bem esse assovio. E na hora que eu sinto que é o momento, aí eu continuo. Cresceu, 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 cresceu até o... E todo mundo responde na maior euforia, o céu. E se transformou em uma, e daí sai de tudo, né? Aí dessa hora tu descobre os que não estavam prestando atenção na história, né? Se transformou numa baleia. Se transformou numa baleia. Não, mas sai umas coisas dessas, né? Mas tem muita gente que fala que se transformou numa montanha. Se não fala, eu falo. Se transformou numa montanha que se encheu de mar em volta e se transformou em uma. E daí eu lembro, né, daquela explicação do que é a ilha, né? Um monte de terra cercada de água por todos os lados. E aproveito lá da escola, e aproveito e falo isso, né? Mas o que é uma montanha cercada de água por todos os lados? É uma... Aí todo mundo aprende também o que é uma ilha, né? E a ilha de Boriquém, vai lá, a ilha de Boriquém, que hoje se chama o país Porto Rico e que está lá, na América Central. Pode ir lá investigar que você vai ver a grande montanha com a sua velha ponta de rochedo submarina. E os caranguejos, o que aconteceram com eles? Eles se agarraram na velha ponta de rochedo com todas as suas forças, subiram com ela e hoje são os deliciosos Guaiamum. E quem quiser comprar de mim, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo sá, apanho ele na lama, boto no meu caçoar. Caranguejo sá, apanho ele na lama, boto no meu caçoar. E tá todo mundo batendo palma. Caranguejo sá, apanho ele na lama, boto no meu caçoar. Caranguejo sá, apanho ele na lama, boto no meu caçoar. E acabo terminando com a mesma canção do começo. E daí, se você não sabe o começo, você vai no vídeo parte 1 desse workshop do Como Surgiram os Seres e as Coisas, do 6x6, contando histórias, que você vai ver que eu comecei com essa música e no começo falei do começo, que é essa abertura, esse momento que a gente faz a integração da gente com esse momento, com esse instante em que você vai se encontrar com a história e com o público, de trazer para você o que te ambientaliza, o que te deixa à vontade, o que te deixa autêntico, sendo você mesmo, elementos do teu universo, aonde você se sente bem, aonde você se sente em casa, aonde você se apropria. E fiz essa abertura durante muito tempo.
Até que depois eu mudei e passei a usar a zabumba. Não tô com a zabumba aqui perto agora, mas a zabumba é um tambor grandão e tem muitos vídeos lá no nesse canal aqui de eu tocando a zabumba, contando essas histórias, e na página no Facebook do Como Surgiram os Seres e as Coisas. Aliás, tem uma cena lá bem bonita da história da Noite Sem Fim, que é a que vem depois. E essa cena de abertura também tem. Então, vai lá na página do Como Surgiram os Seres e as Coisas, é @CSSC-oficial no Facebook, que tem esse vídeo de abertura, eu entrando em sala de aula com a zabumba. Daí, já cantando uma ciranda. Já não faço mais esse começo com pandeiro e tenho feito sempre com a zabumba. Então, por quê? Porque para começo, para teatro grande, e mesmo para sala de aula, assim, a zabumba é um elemento, o tambor, né, de empoderamento, onde o ritmo envolve e coloca as pessoas num sincronismo, sabe? Eu toco daí a ciranda mesmo. E canto um pedaço de uma ciranda do Mário Sérvio, que fala de quando caiu uma noite eterna. E a história que vem depois da história da Ilha de Boriquém, nessa trilogia que é o Como Surgiram os Seres e as Coisas, é exatamente a história da Noite Sem Fim, que fala de uma noite eterna que caiu na Terra, que muitos povos afirmam que tivemos um período de escuridão que durou muito tempo. Então, essa canção, eu entro já contextualizando o que vai vir lá no meio. E também trago a minha entrada, porque ela faz assim, trazendo de onde eu vim, né? O que eu estava fazendo, né? Estava batendo perna, tardinha, à beira-mar, caiu uma noite eterna, daquelas sem ter luar. Ó lua, volta e alumia o arraiar, que a ciranda já vai começar. Nessa parte, eu canto, na verdade, a capela ainda só com o tambor. E na hora que eu falo, quando a ciranda vai começar, é que eu entro com o ritmo da zabumba mesmo. Isso tem no vídeo lá na página do Como Surgiram os Seres e as Coisas oficial no Facebook. Vocês vão entender muito bem como é que é. A ciranda vai começar. Então vamos embora, galera. A ciranda vai começar. Então é hora de acordar. Essa coisa de chegar só com o tambor. Tum, tum. E cantando bem suave, né? Eu tava batendo perna, caiu uma noite eterna. E a ciranda já vai começar. Tum, tatum, 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 tatum. Normalmente começam a já bater palma aí. Se não começam a bater palma, eu toco um pouquinho, centralizo na frente das pessoas, porque eu venho caminhando, né? Isso é uma caminhada e eu gosto de sair normalmente dos fundos de para onde eu estou indo, né? Se o palco tá lá na frente, eu tô saindo lá de trás. Se não dá, tudo bem, uma lateral. Mas gosto de passar pelas pessoas, tocando a zabumba, chegando devagar, olhando olho no olho, olhando olho no olho. Olhem nos olhos das crianças, olhem nos olhos do seu público. Olhe para eles, sinta eles. Faça eles perceberem que você está junto,
que você está com eles. Vá percebendo quem está junto com você e quem não está. E esses depois vão estar junto com você mais que os outros, talvez. São uns que você pode estar repetindo esse olhar, essa troca. E quando a gente está olhando para alguém que está olhando firmemente para a gente, que está com a gente, naturalmente os outros que ainda não estão tendem a vir também para essa comunicação. Então, olhem nos olhos do público, olhem nos olhos das crianças, sintam elas, vejam como elas estão. Às vezes você vê, tem um que está triste, tem um que está com sono, tem um que está eufórico pra caramba, tem um que está muito fora. Aí tu já vai sacando uns que você vai ter que tomar algum cuidado, de repente dizer alguma coisa para acalentar, trazer ele de uma forma mais carinhosa para a tua história, ou chamar para algum momento especial, ou dar uma dura, assim, em algum momento da história que fala de alguma coisa que permita com que você dê uma posição de firmeza para aquela criança. E daí, se ela estava muito fora, ela vai te dar atenção naquele momento e vai passar a ficar com você. Tem muitas coisas que a gente vai fazendo na hora da apresentação, enquanto ela está acontecendo. Por isso que esse texto ele tem que estar muito quente, ele tem que estar muito trabalhado, ele tem que estar muito tranquilo para ti. Tu não pode apresentar preocupado com o texto, sabe? Preocupado com o que vai vir depois. Não, você já repetiu tanto que você não precisa mais se preocupar com ele. E daí você começa a ter liberdade para se preocupar com outras coisas. Também, tudo junto. Como que isso vem, minha gente? Não é de um dia para o outro, não é de uma história para outra, não. Se você for lá no outro vídeo que eu falo sobre oralidade, arte do encontro, tem um conto lá que ai meu Deus, Henri Gougaud, o contador de histórias das antigas, sim, acho que está vivo ainda, francês, muito experiente, mesmo que você não entenda francês, assim, só de você ver ele contando, já dá para entender muita coisa, assim, de postura, de comunicação, de entrega, de conexão com a história, e de mostrar as emoções dele enquanto está contando, sabe? De você sentir essa verdade da história naquele momento, né? Nesse contador muito especial, Henri Gougaud. E aí ele fala de uma história assim, que eu conto nesse vídeo, Oralidade, Arte do Encontro, que está aqui no 6x6, produção, contando histórias. Ele disse que de um contador que contou durante décadas. E é isso. Tem que repetir, contar. E quanto mais você vai contando, mais o negócio vai melhorando. E vai dar errado sim, vai cair de cavalo, vai ter um monte de coisa que não vai dar certo no começo. E só repetindo para dar certo. Não tem outro caminho. Tá? Me repete bastante também, né? Espelho, caminhando, tomando banho, lavando louça e com as crianças que estão em volta. Vai preparando as histórias. Onde é que eu estava? Eu fui para Henri Gougaud e me perdi. De tanto ele contar histórias, esse homem. Ai, me perdi totalmente. Vou voltar lá para a Ilha de Buriqué, então. Já sei. Da ciranda. A ciranda, o olho no olho. Isso. Voltei.
a ciranda olho no olho, eu trago eles para bater palma. Se eles não batem palma, eu paro tudo, tô cantando, tá aquela coisa, de repente eu paro tudo. Aí é o silêncio, a pausa, o silêncio, que são preciosos, muito preciosos. Tem que aproveitar momentos de pausa, momentos de silêncio. Respira, dá um tempo, depois fala. Respira, dá uma pausa e pergunta. Ninguém sabe bater palma aí, não é? Gente, é assim, ó, pega uma mão, depois a outra, aí faz assim. Aí a galera faz, né? Aí eu volto com a zabumba e todo mundo batendo palma junto. Dou aquela acelerada, né? Vou pro rei da ciranda. Rei, rei, bem forte. Tem um vídeo dessa parte numa escola muito legal, na página do Facebook do oficial do Como Surgiram os Seres e as Coisas. E tá a galera na arquibancada, outra galera no chão, cheio, e eu no meio, ele dançando, tocando essa ciranda na abertura, e todo mundo no rei, uma vibração, uma euforia, rei. Aí depois vem o bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? Agora vai começar. E daí vou pros caranguejos e pergunto se todo mundo, se as pessoas vieram ali para comprar caranguejo, né? E começa aquela conversa que eu falei no vídeo do Como Surgiram os Seres e as Coisas, parte 1. Começa a conversa dos caranguejos. Então mostrei agora um outro começo do começo. Primeiro eu fazia com pandeiro, cantando a mesma música que eu faço no final da primeira história. Depois eu passei para ciranda, para zabumba. Então a música do começo da história, ela aparece só no final. E depois que termina, eu falo para todo mundo que no começo tudo era luz. Noite não havia.